Agora a gente vai falar sobre futuro. Internet 5G ganhou mais um obstáculo no caminho para se tornar uma realidade aqui no Brasil. Tássio Veloso está aqui com a gente, vai explicar porque o Tribunal de Contas da União adiou a decisão sobre o leilão dessa nova geração de rede e a palavra final teria sido dada nesta semana, mas um dos ministros pediu vistas desse processo. Uma nova reunião deve ser realizada na semana que vem. Agora, Tássio, vamos falar um pouco não só desse imbróglio, digamos assim, né, mais administrativo, mas também do que muda na nossa vida a hora que o 5G chegar por aqui. Ótima tarde para você. Oi, Lilian, boa tarde para você, boa tarde para os assinantes. Quando a gente fala em G, quem viveu a transição do 3G para o 4G percebeu que a conexão foi destravada durante um certo período, mas agora a gente já encontra diversos gargalos. Então, o 5G, ele representa isso. Os especialistas do setor apontam que é uma grande revolução na forma da gente se conectar. E aí eu queria já chamar uma arte aqui, porque a gente separou a velocidade de conexão. Hoje em dia, ela fica em condições ideais de temperatura e pressão em mais ou menos 100 megabits por segundo. Megabit por segundo é o famoso mega que a gente contrata principalmente na banda larga fixa. Com o 5G, esse potencial chega a 10 mil megabits por segundo. São os chamados, a gente já pula para os gigabits por segundo. E dessa maneira vai ser possível realizar um monte de coisas, como, por exemplo, baixar um filme em altíssima definição em questão de segundos, ou então transmitir ali o momento do gol num estádio de futebol lotado, que atualmente não é aconselhável, mas a tecnologia permite, também sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de dificuldade. E, Lilian, outra dificuldade em relação à latência. Hoje em dia a gente está falando ali com alguém no tablet, no celular, e percebe que a pessoa demora para responder. No 5G, essa latência, essa demora, esse atraso é muito menor. Então, esses são alguns dos pilares do 5G. Agora, isso depende do leilão da Anatel, que no fim das contas libera uma nova radiofrequência, né? Novas faixas para que o 5G opere aqui no Brasil. É mais ou menos como se você estivesse liberando um novo roteador na sua casa e aí ele não precisa ficar competindo com tantas conectividades. No mundo, o 5G já está rolando, aqui está um pouquinho atrasado. A gente está o quê? Uns 2 anos atrasado? São 2 anos de atraso, considerando-se a expectativa do Ministério das Comunicações, e no restante do planeta nós temos alguns exemplos de como isso está acontecendo. Agora, enquanto a gente não experimenta, então, essa realidade, detalhe aí, como é que está sendo essa questão do 5G nos outros países? Está funcionando bem ou expectativa e realidade estão muito distantes? Depende muito do país, mas eu separei aqui, a gente tem mais uma arte para mostrar, alguns países em que a experiência do 5G está muito boa. Por exemplo, Coreia do Sul, 361 mega. Essa é a velocidade média que eles conseguem pular. A Coreia do Sul é casa de algumas das maiores fabricantes de tecnologia do planeta, eles estão sempre envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias, então é só sucesso por lá. Mesma coisa, Taiwan, Emirados Árabes, Austrália, o Japão, que utilizou 5G, inclusive, durante a transmissão das Olimpíadas. Então, a gente percebe aqui que, de fato, os usuários estão tendo uma experiência melhor. Isso aqui é a velocidade média. Quando a gente considera o pico de velocidade, pode chegar até 900 megabits por segundo, então realmente faz toda a diferença. E, Lilian, você perguntou, né, o que muda para a gente? No caso dos usuários, a gente vai conseguir velocidades maiores, não vai ficar ali com tanta dificuldade para se conectar, para baixar o filme, esse tipo de coisa. Mas também muda o paradigma para o setor produtivo. Tanto que, numa outra tela que eu tenho para mostrar, a gente tem alguns exemplos de aplicações de 5G que vão além da pessoa física. Por exemplo, a realidade virtual. Nessa semana, uma rede social anunciou uma nova plataforma em que os colegas de trabalho vão se encontrar com óculos de realidade virtual, cada um na sua casa, mas eles todos interagindo. É um pouquinho estranho, mas... eu estava pensando aqui, mas tudo bem, ainda bem que você que falou. Mas o 5G destrava essa possibilidade. O setor agro, eu acredito que vai ser um setor com muitas possibilidades, porque tem um apetite por sensorização, ou seja, para os equipamentos conectados, que tudo pode mudar com a possibilidade do 5G. A indústria... Operação remota, né? A operação remota é uma das possibilidades. Outra é a operação autônoma. Por isso existem os carros robóticos, que ali também são mencionados, aqueles carros que se dirigem sozinho. Se eles puderem se comunicar entre si e com uma rede central, fica tudo muito mais fácil para a gente não ter nenhum tipo de problema. Cidades inteligentes são outro exemplo. Os drones, porque muitas vezes eles precisam também de uma operação remota.
rápida, ou então de um contato com a internet que seja mais veloz, porque o volume de dados é muito grande. Então, são muitas coisas que, do ponto de vista de conectividade, o 5G ajuda a destravar. Por quê? Porque hoje em dia a internet, ela não comporta esse tanto de dispositivos. É cada aparelhinho com um chip diferente, imagina. Então, é muito mais complicado. O 5G amplia a capilaridade da rede. Tanto é importante para o setor produtivo que o Ministério da Economia, lá em 2019, quando a gente começou a acompanhar essa história de 5G, declarou que esse leilão da Anatel seria um dos maiores da história do Brasil. Deve movimentar por volta de mais ou menos ali 44, 45 bilhões de reais, entre o valor pago pelas operadoras para poder explorar o 5G e também as obrigações que estão previstas nesse leilão. Obrigações essas que são justamente o que virou um gargalo na reunião dessa semana. Tem um ministro do TCU que sugere que não haja tantas obrigações e que o certame, no fim das contas, seja mais simplificado. Mas tem tudo para revolucionar, é o que diz todo o pessoal da indústria. Só para destacar aqui uma informação que eu pulei ali, que a data do leilão ainda não foi marcada, porque depende dessa decisão do TCU. Sim. Enquanto o TCU não decidir, não tem data do leilão. Agora, deve ter gente em casa que deu uma olhadinha no celular e viu lá 5G. Mas como é que não chegou e está aqui aparecendo na minha tela? O que é isso, Tássios? Esse é um ponto de muita confusão, tem um pouco de polêmica envolvida nessa história, porque o que acontece? Algumas operadoras, elas já estão utilizando as faixas de frequência do 4G para destravar algumas funcionalidades do 5G. Então, se você vai lá na torre, na antena, tem uma célula, ou seja, tem mais ou menos como se fosse um roteador específico para a transmissão desse tipo de dado. Então, num certo sentido, é 5G. Mas, Lilian, nem se compara com o 5G, que eu chamo de 5G em capacidade máxima, que é esse 5Gzão, o que a gente está esperando ver por aí. A minha indicação nesses tempos mais recentes para os assinantes é a seguinte: se você tem a possibilidade de, neste ano, já comprar um celular com 5G, você vai estar preparado ou preparada para o futuro. O Ministério das Comunicações estima que as grandes cidades, as maiores capitais, tenham 5G a partir ali de meados de 2022. Agora, o brasileiro, ele já está com apetite por esse assunto, tanto que o comparador de preços Buscapé realizou um levantamento e identificou que, do último semestre de 2020 para o primeiro de 2021, o interesse em pesquisas online por celulares 5G, esse interesse cresceu 477%. E a média de preço dos smartphones, isso é importante, ela está caindo já 17%. Então, já existe celular com 5G habilitado para o que vem para o futuro e alguns aí nesse 5G mini, 5G mais ou menos, mas quem puder testar... 5G jabuticaba, né? Pode ser também. É o 5Gzinho e o 5Gzão para a gente entender bem, mas a potência do 5G mesmo vem quando esse leilão acontecer e novas radiofrequências forem liberadas para essa forma de transmissão de dados. Eu tô louco para testar. Semana passada estava em São Paulo, apareceu o 5G no meu celular e adivinha, a velocidade era menor do que a do 4G. Aí não dá, né? Aí fica um pouquinho mais difícil. Querido, aquele meme da Oprah. Muito obrigada, avisei para ele antes aqui dele entrar no ar, falei, olha, explica como se você estivesse falando com uma criança de 3 anos. Deu certo, entendi. Entendeu? Tudo. Entendi tudo. Obrigada, Tássios, ótimo fim de semana, até a próxima. Obrigado e para os assinantes, estamos juntos novamente, Tecnológica, sábado que vem.